Sim, meus amigos! Estamos ao vivo de novo com o podcast. Mais um dia de Copa do Mundo, dia 7, sétimo dia da Copa do Catar, sábado. Um dia que trouxe aí pra gente 4 jogos de segunda rodada dos grupos C e D. A gente vai trazer tudo aqui pra vocês. Eu sou André Menezes. Uma boa noite pra todo mundo que tá assistindo a gente aqui na Twitch, né? Se você já tá na nossa live aqui, aproveita para para seguir a gente no nosso canal na Twitch aqui. Só clicar aí o botãozinho rapidinho e você já vai estar seguindo a gente. Também aproveitar para pedir para vocês seguirem a nossa rede social, @compadcast lá no Instagram, né? Só entrar lá e seguir a gente. É bem facinho de achar. Lá você vai achar as chamadas para nossas lives, algumas informações, alguns vídeos curtos, né? Para ficar por dentro do Compadcast. E no YouTube, se você está assistindo esse vídeo no YouTube já no dia seguinte, né? Não esquece de deixar o like aí pra gente, que dá uma força muito grande pra gente, pro canal. Se inscreve no nosso canal, a gente precisa... a gente quer chegar até 200 inscritos até o final dessa Copa, então dá essa força pra gente, né? Você vê que já passamos de 100, a gente precisa de vocês para chegar lá. E ativa o sininho. Ativando o sininho, você vai estar por dentro de todos os vídeos que a gente postar no YouTube. Vai estar tudo certinho. Hoje comigo, o compadre Pedro Rissa não vai poder estar presente. Ele está num compromisso aí. O compadre Eduardo Rafael deve entrar daqui a pouquinho. Então comigo hoje vai começar o nosso compadinho aqui, ó. Gustavo Menezes, que hoje fez a primeira comunhão dele. Parabéns, Gustavo. Boa noite, cara. Tudo bem? Tudo bem? O pessoal não te ouviu. Repete aí. Oi, pessoal, tudo bem? Isso aí. Vamos falar um pouquinho dos jogos de hoje, né? Vamos começar falando com o primeiro jogo do dia, que aconteceu às 7 horas da manhã, aquele jogo gostoso, né? Que a pessoa gosta de acordar para assistir. Mas é Copa do Mundo, né? Tem que acordar todo dia mesmo. Não pode não assistir nenhum jogo. É de cada 4 anos só, então acordem cedo para assistir os jogos. Hoje, então, às 7 da manhã, no estádio Al Janoub, no distrito de Al Akra, a Tunísia enfrentou a Austrália. Num jogo que era muito importante para a classificação do grupo D, porque como a Tunísia conseguiu um ponto na primeira rodada empatando com a Dinamarca, e a Austrália perdeu para a França, esse jogo era de suma importância, porque em caso de vitória da Tunísia, ela ficaria muito bem encaminhada para se classificar. Em caso da vitória da Austrália, ela entraria na briga, mas se a Austrália perdesse, a Austrália já estaria praticamente eliminada da Copa do Mundo. Então foi um jogo tenso, um jogo muito físico, um jogo que aconteceu muitos embates físicos entre os jogadores, né? Então é um jogo que só para vocês terem noção, a FIFA agora traz uma estatística que é tempo de posse de bola sem ser de nenhum dos times, ou seja, que a bola está sendo disputada. E chegou a bater 20% do tempo de bola, de tempo de jogo de bola disputada, ou seja, que a bola não era nem da Tunísia nem da Dinamarca, que eram divididas, trombadas, aquela bola que os jogadores ficam brigando para ver quem que vai ficar com a bola. Então, por aí a gente tem a noção de que foi um jogo muito físico, um embate físico muito forte, né? E nesse embate físico, nesse jogo de físico, de corporal, a Austrália acabou levando a melhor, né? A Austrália acabou fazendo um gol, até num cruzamento pela esquerda, a bola desviou e subiu pro... Quem que fez o gol da Austrália mesmo, Gustavo? Você lembra? Duque. Oi? Duque? Isso, foi o centroavante Duque, que ganhou a posição nessa rodada agora. Ele fez um gol de cabeça, uma cabeçada muito bem feita, no cantinho do goleiro, não tinha como chegar mesmo. E aí a Austrália abriu o placar. Com a Austrália, porque até esse momento o jogo estava disputado assim, de lado a lado, né? Os dois times estavam se alternando aí no controle do jogo, quem tinha chances do gol. E acabou que a Austrália achou esse gol de 1-0. E depois desse gol, a Austrália deu uma recuada. E aí deixou a bola mais com a Tunísia, para a Tunísia tentar criar as chances. Ela até conseguiu criar umas 2, 3 chances no primeiro tempo, mas faltou qualidade para fazer a finalização e conseguir empatar o jogo, não foi, Gu? Foi. Eu acho que a Tunísia jogou melhor
antes da Copa. Ela conseguia finalizar mais direto pro gol. Ela chutou muito torto nesse jogo. Porque a Copa do Mundo ela traz ela eleva o nível. Nervosismo. Não, e ela eleva o nível do futebol, né? Porque a Tunísia jogava melhor antes da Copa, porque jogava apenas na África, né? Contra as seleções da África. E aí, contra as seleções da África, a Tunísia realmente é uma das melhores. Agora, quando ela pega as seleções de outros países, né? De outros continentes, outras confederações, fica mais difícil, né? Porque é outro tipo de jogo, são outras escolas. E a Tunísia demorou para conseguir encaixar esse jogo contra a Austrália e criar as oportunidades. O Jebali, que é o centroavante da Tunísia que a gente se destacou no primeiro jogo, que o primeiro jogo foi empate, a Tunísia conseguiu empatar com a Dinamarca, né? E o Jebali foi o grande destaque daquele jogo. Hoje ele estava muito bem marcado pelos zagueiros da Austrália, então ele não estava conseguindo criar muita coisa, né? E a Tunísia não conseguiu chegar no gol. Aí quando virou para o segundo tempo, o jogo se manteve na mesma pegada, com o mesmo estilo de jogo, a Austrália tentando alguns contra-ataques apenas. Teve até uma grande chance de fazer o segundo gol, mas o Leque acabou chegando atrasado na jogada, que o McLaren, que tinha entrado no lugar do Duque, fez pela esquerda e cruzou pro Leque entrar sozinho, só que ele chegou um segundinho atrasado e a bola passou direto. Essa foi a grande chance da Austrália no segundo tempo. E a Tunísia continuava pressionando, tentando de todas as formas chegar nesse gol de empate, porque ela sabia que uma derrota hoje para a Austrália praticamente a elimina da Copa. Porque no último jogo, na última rodada, a Tunísia vai enfrentar nada mais, nada menos que a França, que é o grande bicho-papão desse grupo, é o time mais forte e é um dos times que fica favoritos a ganhar a Copa do Mundo. Então para a Tunísia agora ficou muito difícil, com um ponto apenas, conseguir essa vaga para o mata-mata. Lógico que ainda tem chance, lógico que é futebol, a gente sabe que no futebol um time que não é o favorito pode ganhar as partidas, né? Isso acontece. Só que não é o que a gente enxerga. Vendo como a Tunísia está jogando, como a França está jogando, nos transparece que a Tunísia realmente está numa situação muito delicada e não deve conseguir se classificar. Por outro lado, né, a Austrália, que tinha perdido para a França no primeiro jogo, com essa vitória assumiu o segundo lugar do grupo, ou seja, ela tá ali numa posição muito boa para na terceira rodada jogar contra a Dinamarca e conseguir essa vaga para os mata-matas. Por quê? Porque com 3 pontos, né, ela vai precisar apenas de um empate contra a Dinamarca. Ela não precisa vencer a Dinamarca para se classificar, né? Isso a gente já imaginando que a Tunísia não vai ganhar da França, né? Porque é um resultado improvável e acho que ninguém acredita nisso, né, Gustavo? Acho que a França deve ganhar da Tunísia, né? Com certeza, porque a França tá com um sistema tático bom, que eu vi que hoje no jogo da França, eu não vou falar muita coisa, mas eu achei que eles jogaram bem. Então eu acho que a gente vai falar da França daqui a pouquinho, né? Então, mas vamos lá. Mas você acha que a Tunísia tem chance de ganhar da França no último jogo? Olha, chance tem, porque é futebol. Futebol, tipo, o Ibis pode ganhar do Real Madrid. Sim. Só que, tipo, se a França jogar o jogo que ela sempre joga, aí não tem chance pra Tunísia. Exato. E aí, a pergunta que eu faço pra você, porque daí o grande jogo dessa última rodada desse grupo D vai acabar sendo mesmo Austrália e Dinamarca, porque vai definir quem vai se classificar. E como é que vai funcionar? Se tiver um empate, a Austrália se classifica. E quem ganhar se classifica. E aí eu pergunto para você, Gustavo. Quem é o favorito para se classificar? Austrália ou Dinamarca? Pra mim é a Austrália, porque a Dinamarca nessa Copa foi uma decepção. Ela conseguiu empatar com a Tunísia e perder para a França, que estava ganhando todos os jogos antes da Copa. A Dinamarca tinha ganhado da França nos amistosos antes da Copa, né? Nos jogos antes da Copa, né? Foram 2 vitórias, não foi isso? Foram. Então, e a Dinamarca, que era uma pedra no sapato da França, né? Nessa rodada enfrentou a França novamente. Existia essa expectativa de saber como que a França iria sair contra a Dinamarca, novamente, já que a Dinamarca vinha sendo um algoz da França. Mas dessa vez a França acabou levando a melhor. Mas só para finalizar o jogo aqui da Austrália e da Tunísia, né?
Destaque para o goleiro da Austrália, o Matt Ryan, que foi muito importante no jogo hoje, né, para garantir a vitória australiana, por fechar o gol. Se vocês assistirem o jogo ou forem assistir os melhores momentos dessa partida, vocês vão ver que o goleiro da Austrália teve um papel fundamental para que a Austrália se mantivesse aí numa posição muito boa, uma posição tranquila, digamos assim, para conseguir essa vitória, e essa vitória deixar eles numa situação confortável para a última rodada, já que eles jogam por 2 resultados, né? E uma coisa que eu achei interessante do jogo da Austrália, o treinador, o Graham, o que acontece? Ele é um treinador sisudo, né? Com aquela cara fechada, aquela cara feia de quem não tá gostando de nada. Mesmo o time dele ganhando, ele tava nervoso e com cara bravo ali do lado de fora. Quando o jogo termina, o juiz apita, é quando a gente vê o primeiro sorriso dele, né? Então, assim, aí, quando deu o apito final, ele falou assim, ufa, ganhamos! E aí ele deu aquele sorrisão. E aí a gente conseguiu ver como é que é o sorriso dele, né? Porque só ficar com aquela cara fechada, pô, assim não dá. Então. Mas eu acho que ajuda um pouco ele ficar com a cara fechada e ser exigente, porque aí a Austrália consegue subir no nível da Tunísia e ganhar dela. Nossa, verdade, né? Tem isso também. Talvez ele esteja ali só para os jogadores não perderem a concentração, né? É bem interessante. Você trouxe um ponto legal. Bom, dito isso, vamos mudar para o próximo jogo, né? O segundo jogo do dia, já aí foi pelo grupo C, o jogo entre a grande surpresa da Copa até agora, né? A Arábia Saudita, ela enfrentou a Polônia, né? E a Polônia, deixa eu só ver um negocinho aqui. Polônia e Arábia Saudita se enfrentaram no jogo das 10 horas da manhã, pelo grupo C, no estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar, né? É quase uma piscina. E aí, o que aconteceu nesse jogo, né? Em Doha, no Catar, Polônia e Arábia Saudita. Todo mundo estava na expectativa de ver como que a Arábia Saudita ia jogar o segundo jogo, já que no primeiro jogo ela foi muito bem contra a Argentina, conseguiu uma vitória surpreendente de virada, né? E tinha a Polônia, né? Que na primeira partida desse grupo, né? Tinha empatado com o México por 0-0, né? Inclusive com o Lewandowski perdendo o pênalti. E aí o que aconteceu? O jogo em si trouxe a Arábia Saudita, por incrível que pareça, dominante, né? Com as ações do jogo, propondo o jogo, com a bola no pé, criando as melhores chances de gol, né? Partindo para cima da Polônia, ou seja, a Arábia Saudita ganhou uma confiança para jogar futebol, né? Para encarar de igual os adversários. Foi o que eles fizeram, foi o que ela fez nesse jogo de hoje. Só que faltou um pouquinho do quê? De capricho para a Arábia Saudita. Porque criou muitas oportunidades, criou várias chances de gol, mas não conseguiu converter essas chances em gol, né? E aí o que acontece? Alô? Então, daí o que acontece? A Arábia Saudita, mesmo tendo o jogo sob controle, atacando, indo para cima, criando as oportunidades, não conseguiu concluir, não conseguiu fazer os gols. E aí isso acabou sendo determinante para que a Polônia conseguisse a vitória. Mesmo tendo menos chances de gol que a Arábia Saudita, né? Mas a gente sabe que a Polônia é mais letal. E o que aconteceu? Eles, num erro, no primeiro tempo ainda, quando a Arábia Saudita era melhor no jogo, o Lewandowski conseguiu receber uma bola dentro da área. Quando todo mundo achou que a bola ia sair para a linha de fundo, ele conseguiu recuperar essa bola e cruzar para trás. Quando ele cruzou para trás, o Zielinski ficou sozinho, de frente para o gol, para fazer o primeiro gol da partida. E aí com a Polônia jogando no ataque, ou com a vantagem no placar, ela já estava jogando mais recuada, ela pôde ficar mais confortável nesse tipo de jogo, porque ela já tinha o resultado a seu favor, e pressionou mais ainda a Arábia Saudita a procurar o placar aí para cima para conseguir outra virada. Só que a Arábia Saudita dessa vez estava jogando muito bem. Então a gente enxergava que a seleção
Saudita tinha grandes possibilidades, tinha grande chance de chegar no gol. Antes da gente continuar aqui, o Gu, o compadre Eduardo tá com a gente aqui já, cara? Fala, compadre. Fala, Gu. Tudo bem? Ô tio, tudo Tudo bem? bem. Ô, Du, a sua imagem não tá saindo pra gente aqui na Twitch, cara. Bem. Ô tio, ô pai, pra mim tá saindo. Mas na transmissão não tá. Peraí que ele vai entrar de novo e aí já vai ficar aparecendo, tá bom? Tá. Aí, agora sim. Agora sim. Agora sim. Porque na transmissão não tava aparecendo, Du. Eu sei que tava aparecendo pra gente, mas na transmissão não tava. Agora tá. Beleza? Boa noite de Boa novo, Du. Tudo bem? noite, tudo bem? Tudo bem. Gu? Belezinha, bora. Então, a gente já passou pelo primeiro jogo da Austrália contra a Tunísia, não tinha muito o que falar. O Gustavo me ajudou bastante aqui com as análises. Daí agora a gente já tá no jogo da Arábia Saudita. Eu não sei se você tava ouvindo aí o que eu tava trazendo do jogo. Tá. Então, e até aquele momento do primeiro gol, a Arábia Saudita estava dominando a partida completamente, mas a Polônia conseguiu achar esse gol, né? Com o Zielinski. Aliás, a Polônia tem uma condição de ataque muito boa. Ela tem jogadores com qualidade individual muito boa. Lewandowski, Milik, Zielinski. Então, a gente pode esperar da Polônia, mesmo que o jogo não esteja tão encaixado, né? Que eles consigam criar oportunidades. O Krychowiak, então assim, eles têm qualidade para criar chances. Daí foi isso que aconteceu, né? Na oportunidade que eles tiveram, eles conseguiram fazer o gol. E aí eles puderam voltar a jogar mais tranquilos na partida e botar um pouco mais de pressão na Arábia Saudita, não foi? Do primeiro tempo foi isso, né? Então, foi muito disso daí, André, mas uma coisa legal que a gente vem passando aqui, eu sou uma das pessoas que eu brigo com isso, de que o tal futebol moderno não cabe dois atacantes, e foi uma mudança que a gente pedia na Polônia, que o Milik jogasse, porque dentro desse estilo de jogo da Polônia, cabe Lewandowski e Milik, e fizeram isso daí. Coincidência ou não, pareceu que o Lewandowski ficou um pouco mais livre nesse jogo, a marcação tinha talvez uma preocupação maior dentro da área de ter um jogador além dele, e o primeiro gol parece uma jogada ensaiada da Polônia, mas ele estava com uma liberdade, ele estava sozinho, mas talvez também por essa atenção que o Milik preocupa, então virou um 4-4-2 a Polônia, e assim, não dá para falar que jogou melhor, que a Arábia engoliu. A Arábia, Sim. posse de bola, chance de gol, volume, em tudo a Arábia foi melhor, mas já é uma mudança, né? E aí, como é um time, igual você falou, que tem esse poder ofensivo muito grande de eventualmente decidir em dois lances, foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. E aí no segundo tempo, o nosso treinador, o Hervé Renard, né? Que eu já trouxe para vocês aqui que é um excelente treinador, né? Responsável por ter mudado esse patamar da Arábia Saudita. Porque, de verdade, a Arábia Saudita sempre foi um saco de pancadas em Copa do Mundo. Vamos falar a verdade, né? Todo mundo a gente olhar para a Saudita, vai perder de 5, vai perder de 6, vai perder de 4. Mas não. Chegou nessa Copa, ganhou da Argentina de virada e não foi por acaso, tá? Teve méritos para conseguir aquela vitória. Hoje impôs o seu jogo para cima da Polônia, que em teoria é um time mais forte, um time europeu, né? Então o que acontece? O trabalho que ele vem fazendo tem que ser exaltado, né? E tem mais. Que você quer falar, Gu? Então, é que assim, eu queria falar que a seleção árabe, ela teve umas 5 oportunidades de gol que foi direto no gol. Só que o goleiro da Polônia, Isso. esse jogo, ele mostrou por que ele foi uma vez o melhor goleiro do mundo. Ele não foi, né? Ainda não foi. Ainda não foi. O melhor goleiro do mundo era o outro, que eu já te falei do outro jogo, mas o goleiro da Polônia hoje foi realmente excelente, Gustavo. Ele foi sensacional porque teve umas 2 bolas principalmente que eu achei que não iria chegar e ele conseguiu fazer a defesa sensacional, né? Então o Chesney, o nome dele é Chesney. E também teve aquele rebote que o atacante da Arábia Saudita, não sei, zagueiro, que estavam lá amontoados de gente. Aí ele chutou, o goleiro da Polônia, ele não conseguiu agarrar, bateu na mão dele, e aí depois ele fez uma milagrosa defesa que bateu a pontinha no dedo dele e ele conseguiu defender o rebote. Isso foi o pênalti, né, Gu? Foi o pênalti para a Arábia Saudita,
que daí teve o pênalti para a Arábia Saudita, que o rapaz que fez o segundo gol contra a Argentina, o Salem, bateu, ele defendeu o pênalti, e no rebote, que eu achei que o atacante da Arábia tinha batido para fora, na hora que a gente vê o replay, a gente vê que não, né? O Chesney defendeu também o rebote, né? Aí que fica mais impressionante a No partida dele. final das contas, eu acho que ia ser irregular, né? Porque ele deu uma comida ali na grande área, mas não Sim, tira absolutamente nada do lógico. mérito da defesa, né? Com certeza. Mostra que o Chesney hoje estava ligadaço e que ele é um excelente goleiro, porque no começo da carreira dele ele foi muito contestado, né, na Inglaterra, né, Gustavo? Né, quando ele jogava lá. Lembra que Então, ele não conseguia se firmar como titular do Arsenal, né? O pessoal contestava muito, ele mudou de clube. Hoje ele é titular da Juventus e eu acho que ele é incontestável, cara. Ele é um excelente goleiro, né? Eu acho que essa escola italiana ajudou nessa formação dele, né? Ele era muito novo. E de Sim, repente sim. você vê ele na Juventus e de repente ele começa uma temporada absurda na Juventus. Então, deve ter sido também alguma questão ali do treinador de goleiro da Juventus, ou então realmente ele ficar mais maduro, mas Sim. foi uma evolução gigantesca. E muito seguro no gol da Polônia, né? Então, hoje ele fez uma partida que nem o Gustavo trouxe. Excelente, Gustavo, esse destaque que você trouxe, porque o Chesney realmente foi um nome dessa partida, né? E aí no segundo tempo o jogo continuou da mesma forma. Quem criava as oportunidades era a Arábia Saudita, quem pressionava era a Arábia Saudita, né? Mas diferente do jogo contra a Argentina, porque eles perdiam muitas chances, né? Eles iam se desgastando, criava chance, perdia, desperdiçava, desperdiçava. Mas diferente dessa vez, por ter proposto mais do jogo, ficado mais com a bola, quando chegou na reta final do segundo tempo, a parte física do time árabe já estava mais desgastada, né, Edu? Você enxergou isso também? Ah, enxerguei. Porque foi sim, porque assim, além de ter a- além de ter a questão física, também tem a questão emocional. Você começa a perder gol, vai desanimando, você começa a perder gol, vai desanimando, desanimando. E você, a criação, nossa, a Arábia não merecia. Se fosse para perder, ele não merecia não fazer nenhum gol. Exato. Então isso vai minando também a sua energia, né? Sim. Então, e E aí, aí, aí o segundo gol, a falta de atenção ali, claro, desgaste também. e errou na E frente de depois quem não tudo pode, ali né, fez Edu? um, né? E Segundo errou na tempo frente de quem não final. pode, né? Pra quem não viu o jogo, esse segundo gol foi a Arábia Foi? tentou sair jogando, né? O zagueiro árabe perdeu a bola na saída pra quem? Pra Robert Lewandowski. Aí ele sozinho, com o gol inteirinho aberto, o goleiro saindo desesperado, né? É uma mão com açúcar pra ele. Aí gol, 2-0 Polônia. Aí fechou o caixão, né? Aí resolveu a partida, Aí, ficou tudo na mão da Polônia nessa hora. E o Lewandowski até teve outra chance de fazer um gol, mas aí ele teve um pouquinho de preciosismo, né? E o goleiro da Arábia Saudita conseguiu tirar a cavadinha e evitar o gol. Você tem uma informação do Lewandowski, Gu? O que você queria falar dele? Ele conseguiu finalmente fazer um gol em Copa do Mundo e também, antes do gol dele, ele conseguiu acertar duas bolas na trave. Verdade, é isso mesmo. Antes do gol, ele parecia que ele não ia fazer o gol, né? Porque a trave, nem a trave estava ajudando. Hoje ele finalizou duas, pegou na trave, depois pegou uma de cabeça, né? Outra com o pé, duas na trave. Falei, putz, não é hoje também que ele vai fazer o gol. Mas aí ele acabou fazendo o gol. Saiu a zica, né? Agora saiu a zica do Lewandowski Copa do Mundo. Só que depois ele teve a chance de fazer mais um gol e desperdiçou, né? Normalmente a gente não vê ele errar aqueles gols também, né, Eduardo? aí a fase puxou ele, né? Sim, sim. Enfim, mas de qualquer maneira, com esse resultado, a Polônia acaba assumindo a liderança desse grupo, né, com 4 pontos, né, e fica numa posição, como é que eu posso dizer, não tão confortável, porque a partida que ela tem na última rodada é só contra a Argentina, né? Então, assim, é um jogo que talvez a Polônia, né? Tá cortando um pouquinho aqui, não sei se sou eu, peraí. André, se eu vi, é isso que eu ia falar, tá cortando. Será que é o meu Eu acho vídeo? que sou eu. Não é não, tá tranquilo. É,
Eu tô ouvindo vocês de boa, mas é que eu acho que pra vocês eu não tô legal, né? Tem, É, tem, já dá uma travada no áudio. Tá, então vou... Mas você trouxe. Oi? Não, vou só recapitular aqui. Que então, Peraí, Gu. É assim, a Polônia, apesar de estar na liderança desse grupo, não está numa situação confortável porque ela faz a última partida contra a Argentina. Só isso. E a gente sabe que Exato, a Argentina é muito exato. forte. E pelo que a gente tem visto a Arábia Saudita jogar, a Arábia que vai enfrentar o México na última rodada, se conseguir uma vitória, ultrapassa a Polônia, né? Então, assim, a Polônia vai precisar jogar contra a Argentina precisando de alguma coisa. Ela pode até se classificar com uma derrota, pode. Mas, assim, ela vai precisar, se não quiser ficar na dependência, vai precisar ganhar. Então, esse grupo aqui vão ter 2 jogos eletrizantes na última rodada, né? E muito por quê? Porque o que aconteceu? No jogo de hoje, das 4 horas da tarde, a Argentina, que era outro jogo desse grupo, enfrentou o México no Estádio Nacional de Lusail, em Lusail. E aí o que aconteceu? A Argentina acabou ganhando o jogo por 2-0, né, do México, e aí ela se recolocou nessa briga pela classificação, né? E aí, antes da gente trazer o jogo da Argentina, eu vou trazer como ficar a classificação aqui. A Polônia tem 4, a Arábia Saudita e a Argentina agora tem 3, e o México tem 1 ponto. Então, na teoria, todos têm chance de se classificar, inclusive o México, né? Exato, Só que, exato. só que, na última rodada a gente vai ter Polônia e Argentina, Arábia Saudita e México. E aí, cara, como eu disse aqui, vão ser 2 jogos eletrizantes, porque eu prevejo uma rodada, uma terceira rodada, porque os jogos vão ser no mesmo horário, né? Das classificações irem se alternando durante os 2 jogos, conforme os gols forem saindo. E a gente vai acabar só sabendo, tendo uma definição, mesmo só quando os jogos acabarem, porque vai ser muita emoção nesse grupo C até o final. Muito porque a Arábia Saudita se colocou numa posição boa, numa posição dela se conseguir uma vaga até para os mata-matas. Mas vamos passar para o jogo da Argentina agora, Du. Argentina e México. Traz pra gente um pouquinho como foi esse jogo, cara. Eu? Isso, vai lá, Eduardo. Ah, falou Gudu, você tá me complicando Hoje tá também, né? difícil. Aí, Hoje vai mesmo ser, com áudio bom, hoje mesmo vai com ser áudio bom, você Eduardo, me tá ferra, bom? né? Eu já vou falar Eduardo, então. Vamos lá. Boa, boa. Então, o jogo, assim, eu te confesso que o México me decepcionou. A Argentina fez o jogo que a gente achou que ia fazer, Ah, mas foi né? mal, né? Acabou ganhando. Então, não, isso que eu ia falar, acabou ganhando por osmose ali, tentando forçar o jogo, que o jogo foi muito truncado, o jogo não foi bom, o jogo não foi leve de lado nenhum, não teve nenhuma jogada que sobressaiu, tanto que os 2 gols. É ruim falar que os gols foram achados, né? Mas assim, não foram jogadas trabalhadas, não aconteceu nada assim para a Argentina. Não só ganhar o jogo, mas retomar um posto de prateleira um que os caras jogaram super bem, não. Do mesmo jeito que foi 2 gols achados por um lado, poderia ser tranquilamente 2-0 para o México. Esse jogo era para ser 1-0 para qualquer lado. Mas o México achei que ia incomodar mais. O México ele foi truncando o jogo, mas eu achei que tinha espaço para o México tentar uma criação um pouquinho maior, ter a bola, trabalhar melhor a bola. Nessa teoria da classificação que você falou, não é zebra se daqui a pouco termina a primeira rodada indo Argentina primeiro e México em segundo, mas se o México dá uma beliscadinha e empata hoje, que eu acho que era a proposta do México até, né, pelo 0-0 que estava Sim. se encaminhando, ela estaria numa situação extremamente confortável na última rodada, dependendo só dela, mas talvez essa tentativa do 0-0 foi o que acabou com o jogo do México, viu? O Isso. México, se tivesse um pouquinho mais de vontade ali, de coragem, para tentar Isso. ganhar e fosse por tudo ou nada, ou ganho ou perco, eu acho que a chance era bem maior que ficar arrastando esse 0-0, que Sim. parece que foi a intenção. E a gente sabe que o ponto fraco da Argentina, né, Eduardo? É a defesa, é o setor Rapaz, defensivo, né? é, E o México não explorou isso. Ele não tentou exato, pressionar, não tentou atacar, exato. não tentou roubar a bola na saída de bola da Argentina, como a Arábia Saudita fez e Uhum, se deu muito bem, né? Então, assim, faltou aí pro México, pro Gerardo Martino, que é o técnico do México, né? A sensibilidade
de ter enxergado o ponto fraco da Argentina e vamos tentar explorar. Mas não, ele veio com essa proposta, eu concordo com você, de vamos tentar um empate por 0-0, né? E o empate pra gente tá ótimo. E acabou que do outro lado tem o Messi, cara. E aí, mesmo com dois ferrolhos lá atrás, ele recebeu uma bola na entrada da área, achou um chute que entrou rente à trave, né? O Ochoa foi e se esticou, mas, cara, na hora que assistindo o jogo, teve gente que falou que foi falha do Ochoa. Eu não achei, cara. Essa bola entrou muito, Não achei muito também, rente à não. trave. Não. Entrou muito rente à trave, né, Du? Ô, Gustavo, quer É falar aquela alguma? bola que pinga na grama e pega força, pega Isso, velocidade, né? sim. Gustavo, tá levantando o dedinho aí? Você quer falar o quê, cara? Coisas. Eu quero falar que, tipo, a Polônia, ela tá em primeiro do grupo C, mas não porque eu achei que a Argentina se daria melhor. E ela que estaria em primeiro. Mas aí a E Argentina. outra coisa, Diga. então, o Ochoa, na defesa que ele não conseguiu fazer com o Messi, na verdade ele não falhou. Ele estava do outro lado do gol porque ele achava que o Messi iria chutar pro outro lado. E aí ele chutou pra frente, ele não conseguiu porque ele se esticou todo, mas não tem tamanho do gol. É verdade, foi isso mesmo. Ele deu um passo para a direita mesmo para tentar enxergar, né? Porque tinha um zagueiro na frente dele. E aí quando ele viu e foi para a bola, porque o Messi chutou muito rápido, né? No momento que o goleiro talvez não estivesse esperando esse chute naquele momento. Mesmo assim ele se esticou, chegou até perto de tocar na bola, mas não tem como, aquela bola entrou muito no cantinho. E é rasteira, que fica mais difícil ainda para o goleiro, né? Enfim, mas daí, depois que saiu o gol da Argentina, ou nem depois que saiu o gol da Argentina, o México conseguiu propor o jogo, né, Eduardo? Foi assim, porque eu acho que como ele já teve essa ideia, o esquema foi montado para aquilo, a reação depois de 1-0 e 1-0 acho que os 68, 70 minutos, alguma Isso, coisa assim. foi. Então você virar a chavinha depois de ter defendido todo esse tempo é complicado. É difícil. Então, e o México não tem esse poderio assim de propor o jogo. Ele tinha que ter um contra-ataque mais bem armado, até porque o time da Argentina não é tão difícil de se marcar. Se você coloca ali dois mais preocupados com o Di Maria, tenta cercar o Messi para que ele não crie, não tem mais muita opção de ataque assim. O resto vai ser uma bola aérea, alguma coisa, um chute fora da área, como foi, mas faltou uma Uhum. proposta de contra-ataque do México. Sim, Porque aí com a faltou. Argentina vindo, o jogo se propõe dessa forma muito melhor. Argentina 1-0 acalmou, aí partir do México propor o jogo, aí Aí foi acabou no complicado. 1-0 na verdade. E eu É, senti falta também da Argentina, Eduardo, porque a Argentina é um time que normalmente tem muitas tabelas, muitas triangulações. Eles não estão fazendo isso, né, cara? aproximação, Tá faltando muito isso na Argentina, é não. uma coisa histórica deles, uma qualidade boa que eles têm que é histórica e não está conseguindo desenvolver. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: existe algum problema tático nesse time que eles não conseguem fazer esse tipo de jogada mais? Ou o problema é apenas técnico dos jogadores que estão sendo escalados que não tem essa característica para essas jogadas? Eu acho que é um pouco de cada, André. Eu acho que tem a questão das características dos jogadores, que são jogadores um pouco mais agudos, são finalizadores, né? Ele não tem essa questão da tabela. Mas o esquema que a Argentina está jogando também, realmente a impressão que dá é que é Bumba, meu boi, Messi de Maria. Então, assim, você não vê uma aproximação, você não vê um jogador com uma característica, de novo, eu cito o meio-campo da Argentina, não me agrada. Então, já que não tem um meio-campo tão bom e você tem que propor, por que que você não pega de novo? Não sei a condição física do Dybala, mas por que que você não abre o Messi um pouquinho mais? Ou seja, deixa o Messi solto, fazendo o que ele quiser, e coloca o Dybala ali numa linha de meio-campo para tentar ajudar nessa criação. Coloca um atacante talvez um pouco mais rápido do lado do Lautaro, Lautaro, já que o Lautaro, junto com o Julian, né? já que ele tá lá para ser titular. Oi? Julian Álvares, você diz, né? Exato. Então, assim, coloca um pouco mais também ali de gente próxima. Vai por dois atacantes. A Argentina tem condição de jogar com dois atacantes, mas não são dois atacantes, sendo que um deles é o Messi. O Messi vai recuar. Ele vai tentar fazer essa armação. Só que se ele tem o Dybala do lado dele, já é uma aproximação que a gente está cobrando, já é uma tabela possível. Então é um pouco também da característica de quem está sendo escalado junto com o esquema que está sendo jogado, né? Sim.
E aí, depois desse primeiro gol, o México não conseguiu propor o jogo, a Argentina ainda conseguiu fazer um segundo gol, né? O Enzo Fernandes recebeu uma bola na entrada da área ali, acertou um belo chute de primeira, a bola entrou no canto alto lá do Ochoa, que também não conseguiu pegar, e acabou determinando o placar final do jogo, que foi 2-0 Argentina. Depois do jogo... bem no final. Bem no final. Os jogadores da Argentina parece que deram aquela ufa, sabe? Aquela... Tirou uma atenção que você via eles indo lá pra torcida, agradecendo e tudo mais. Então, talvez pro próximo jogo a gente veja uma Argentina um pouco mais leve. Pelo menos nessa parte de tensão, né? Que ficou muito pesado depois de perder para a Arábia Saudita. Então, como hoje eles conseguiram se recuperar e ganhar do México, na última rodada, talvez a gente consiga finalmente enxergar a Argentina, que é aquela Argentina que a gente esperava que fosse prateleira 1, que fosse brigar pelo título e tudo mais. Então vamos ver, vamos esperar na próxima rodada aí, no jogo de quarta-feira que vem, contra a Polônia, para ver como que essa Argentina vai vir para o campo. Será que ela finalmente vai chegar na Copa ou vai continuar sofrendo, né? Essa é a grande pergunta. O que você acha, Gustavo? Eu acho que a Argentina vai conseguir, vai ganhar o último jogo e aí ela vai meio que garantir a segunda vaga. Segunda não, né? Se ela ganhar, ela vai ficar até em primeiro. Mas vamos lá, vamos passar aqui. Já que você trouxe da classificação e as possibilidades, com esse grupo do jeito que está, a Argentina tem 3 possibilidades. Se classificar em primeiro, se classificar em segundo e não se classificar. Certo? Dessas 3 possibilidades, eu acredito que o mais... Inclusive ficar em último. Então, não se classificar e pode ficar em terceiro ou quarto, mas assim, a Argentina, de todas as possibilidades, eu acho que a mais forte é ela se classificar em primeiro lugar, tá? Porque se ela conseguir fazer o futebol que a gente está esperando que ela faça, que a gente já viu ela fazer em outros jogos, antes da Copa e tudo mais, ela ganha dessa Polônia, vai para 6 pontos, e aí eu acho que consegue se classificar em primeiro. Existe uma possibilidade dela se classificar em segundo, né? Como se ela se classificaria em segundo? Por exemplo, ela ganha da Polônia, só que aí a Arábia Saudita também ganha do México e ultrapassa a Argentina no saldo de gols. É mais difícil? É mais difícil. Para mim, essa seria a terceira opção para a Argentina. Se classificar em segundo hoje, está mais difícil do que ela ser eliminada. Porque se ela perde para a Polônia ou ela empata com a Polônia, aí ela corre seríssimo risco de ser eliminada, tanto para a Arábia Saudita quanto até para o México. Né? Então, assim, não tá nada fácil a vida da Argentina. Por que eu tô trazendo ela classificar em segundo ou primeiro? Porque se ela ficar em segundo nesse grupo, a gente ia ter França e Argentina de novo nas oitavas de final da Copa. Né? O problema é que a Argentina se classificar em segundo é uma combinação mais difícil do que ela ficar em primeiro ou não se classificar, né, Edu? Fala. Não, que era isso que eu ia te falar, no sentido de assim, ainda classificando, independente se primeiro ou segundo, lógico que segundo já cria aí um furacão na Copa, né? Sim. Mas eu ainda não me passa confiança essa Argentina. Ainda foi colocado por muita gente como prateleira 1 aí em todos os bolões, enfim, a imprensa toda falando, mas é um time que ainda não me agrada, não se provou. Copa do Mundo é esse tiro curto, você tem espaço de recuperação, principalmente o tamanho da Argentina, e é uma das seleções que tem o famoso super-herói que a gente fala, né? Tanto que apareceu hoje. Mas não é um coletivo que gera confiança. Então, para mim, eu acho que corre sério risco de empatar aí num joguinho morno com Polônia da vida, porque Polônia também tem alguém lá do outro lado para dar uma incomodada assim, corre sério risco de não classificar. Eu acho que se classificar, ainda tudo bem que o segundo colocado é o mais difícil, né? Mas eu acho que pode acontecer um empatezinho aí com a Polônia e o México incomoda lá de ganhar ou empatar com a Arábia. E a Argentina passa primeiro ou segundo, mas eu acho que as oitavas para ela, a Copa do Mundo não vai ser o que se esperava não, porque não encaixou. Não encaixou. O jogo não tá fluindo da Argentina. Sim, mas assim, nessa situação que você trouxe aí do empate entre Polônia e Argentina e uma vitória ou empate entre México e Arábia Saudita, a Argentina passa em segundo também. E aí ela pega a França nas oitavas, né? E pegando a França, foi o que você falou, aí cria um furacão porque mata-mata, Argentina e França, eu acho que se fosse não, nessa Copa hoje, mesmo a Argentina não estando tão bem, não vai ser igual a 2018, que a França ganhou por 4-3,
mas que foi um placar enganoso, porque a França dominou aquele jogo completamente. A Argentina achou 3 gols naquele jogo, né? A França podia ter feito 6, 7, 8 na Argentina naquele dia, né? Nessa Copa, mesmo com a Argentina não estando no nível que a gente achava que ela iria estar, o jogo é outro. Porque essa Argentina tem padrão tático, essa Argentina tem plano de jogo. A Argentina de 4 anos atrás era uma bagunça. Antes desse jogo entre França e Argentina em 2018, o São Paulo tinha sido demitido pelos jogadores. Você lembra disso? A famosa cena do Mascherano sentado com ele na arquibancada, com um caderninho e anotando as coisas para ele. Ou seja, Mascherano estava falando para ele como que a Argentina tinha que jogar contra a França. Esse ano não. Esse ano a Argentina, por mais que ela não esteja bem, é diferente. É um time. Tem um esquema tático definido, tem um padrão tático, tem uma estratégia de jogo. Não é um bando de jogadores reunidos, como foi na Rússia em 2018. Então, assim, se tivermos um França e Argentina dessa vez, a França continua favorita, continua. Mas a Argentina vai poder engrossar bem mais do que fez há 4 anos, Eduardo. Pelo menos eu enxergo dessa maneira. E tem um problema, né, André? E tem um problema, né? Sim. O problema para a França é porque a Argentina, ela não está se sentindo cômoda propondo jogo. Agora você atacando a Argentina sabendo defender, e a gente já citou que um dos problemas da França aqui é que vai ter que jogar em cima de todo mundo. Imagina um Di Maria correndo nas costas do Theo Hernandes. Imagina o Messi recebendo com um pouquinho de liberdade, podendo lançar para o Lautaro, para alguém. O encaixe desse jogo, se ele vier acontecer, o encaixe desse jogo pode ser muito perigoso para a França. Exato. Enfim, aguardemos. Quarta-feira a gente vai saber exatamente o que vai acontecer, né? E a gente está falando da França aqui. A França fez um jogo hoje, né? Pelo grupo D. O Gu queria falar, André. O Gu queria falar? Você quer falar, Gu? Interessante da escalação da Argentina que eles colocaram o Di Maria para atacar. É verdade, né? O Di Maria não tá jogando no meio de campo, né? E aí ele fica perdido. Você perde muito da qualidade do Di Maria quando você deixa ele aberto pela ponta direita, né, Eduardo? Sim, sim. É isso mesmo, Gu. Você trouxe um detalhe importante. É isso aí. Bom, no jogo Não. Vai, manda bala. Não. Eu só falei que eu não te ouvi a parte final. Achei que você tinha feito alguma pergunta pra mim. Não, era só porque o Gustavo trouxe aí do Di Maria, que ele fica perdido, né? Na esquerda, e a gente sabe que é um desperdício deixar ele só ali, né? Tem que aproveitar mais a qualidade dele. Mas, ele Messi, faz o que quiser, né? O resto vai ter um padrão tático, mas os dois jogam soltos, né? Pelo amor de Deus. Sim. Enfim, a gente tá falando aqui tanto de França e Argentina e tudo mais, por quê? Porque a França jogou hoje às 13 horas, 1 hora da tarde, no estádio 974 em Doha, no Catar, contra a Dinamarca. Era um jogo muito esperado, porque a Dinamarca vinha sendo uma pedra no sapato da França. Só nesse ano a Dinamarca conseguiu 2 vitórias contra a França. Nos últimos 3 jogos, 3 vitórias da Dinamarca. Então, existia essa expectativa de como a França iria reagir, ou iria encarar essa Dinamarca que vinha sendo uma grande pedra no seu sapato, né? Foi um jogo muito complicado, foi um jogo que a França não conseguiu impor o futebol dela. Ficou claro que o encaixe de jogo contra a Dinamarca não é um encaixe cômodo para a França, né, Eduardo? Foi isso mesmo? Sim. Não, e o que a gente falou, o que eu citei aqui, por exemplo, que o México contra a Argentina decepcionou, né? Já é o oposto aqui. A Dinamarca fez um jogo muito bom. Muito bom. Saiu perdendo ali. Engraçado que assim, eu acho que foi o primeiro lance que o Mbappé tocou a bola. O Mbappé toda hora estava tentando definir. Primeira bola que ele tocou, voltou para ele 1-0. Meu Deus do céu, menino, solta a bola, pelo amor de Deus. Mas isso cara. fez no segundo tempo Mas já, né, tem um volume de jogo muito grande, né? Então, assim. Isso, então, porque o primeiro tempo foi assim, foi muito pau a pau. A Dinamarca teve mais posse de bola. Quando conseguiu segurar a França na bola. Não foi em falta, não foi picando jogada. Então teve um controle de jogo ali bem interessante a Dinamarca no primeiro tempo. E assim, foi o que você falou, esse encaixe do jogo da Dinamarca casa demais com a França. Então é um problema para a França enfrentar a Dinamarca. Sim, ficou claro hoje, né? Porque a nossa dúvida era assim, quando não valia,
a Dinamarca estava levando a vantagem. E na hora que vale, né? O jogo foi o mesmo, foi difícil para a França. A Dinamarca teve chance de ganhar. Só que aí a França, como você disse, tem o tal do super-herói, né? E na hora que ele decidiu fazer algo diferente, o que era o algo diferente? Tocar a bola, fez 1-2 com o Theo Hernandes pela esquerda, recebeu essa bola na entrada da área e empurrou para dentro do gol, né? O Schmeichel no primeiro tempo já tinha feito uma defesa muito boa, numa cabeçada, ou seja, mas não é novidade nenhuma. O Schmeichel é um goleiraço, continua sendo, né? Ainda acho que faltou um pouquinho para a Dinamarca acreditar um pouquinho mais que poderia vencer o jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Porque se você olhar, a França fez 1-0, fez. Mas logo depois a Dinamarca conseguiu empatar. Um escanteio que foi cruzado na área, que mostrou uma deficiência desse time francês que pode ser explorado pelos seus adversários, tá? Que essa bola aérea ali, com o Varane e o Upamecano, principalmente os dois, você vê que eles ainda não têm o entrosamento perfeito para a marcação dessa bola, porque eles não são a dupla titular, né? A dupla titular era Kimpembe e Varane, mas o Kimpembe se machucou, né? Então, assim, o Upamecano e Varane, eles ainda não estão 100% encaixados, principalmente nessa marcação de bola aérea. Pelo menos eu consegui enxergar isso hoje. A Dinamarca teve esse gol de cabeça, teve mais umas 2 bolas cruzadas na área que os atacantes dinamarqueses ganharam, levaram vantagem, né? Então, assim, isso pode ser algo que os adversários da França podem explorar, né? Então, assim, é algo a se ver como vai acontecer. Mas, por outro lado também, eu tenho que destacar que a França continua sendo favorita, né, Eduardo? Mesmo com 7 desfalques, mesmo com um monte de gente, titulares mesmo, saindo do elenco, do time, ela continua mostrando que é um time muito capaz, né, Edu? Que tem muita chance de chegar lá e brigar por esse título, né? O que puxou, depois do 1-1, a Dinamarca teve não chances de chutar ao gol, né? Chances criadas ali. A Dinamarca teve umas 3, 4 chances onde ameaçou a França. E ainda assim, a França ganhou o jogo. E aí, quando você vê a França ganhando esse jogo, é diferente do que a gente falou que a Argentina achou os 2 gols. A França tem um volume de jogo muito grande. Ela cria muitas jogadas. Desperdiça muito também, então, né? Isso é algo que ela vai ter contra qualquer um. Mas demonstrou. Oi? Desperdiça muita chance também, né? Exato. Perde muito gol, mas demonstrou uma fragilidade que, assim, eu acho que quando a gente está falando de França, não tem como a gente não fazer uma correlação com o Brasil, né? Porque hoje eu acredito que são os 2 favoritos aí. Então demonstrou uma fragilidade que, por exemplo, eu não vejo no Brasil. A França foi atacada de uma forma que se a Dinamarca faz aquele segundo gol, eu não sei. De novo, o volume da França daria até para acreditar que terminaria 3-2 se a Dinamarca fizesse 2-1. Mas demonstrou uma fragilidade ali, um sanguinho na água que uns tubarões aí conseguiram cheirar, que, cara, assim, tá na prateleira 1 por causa do volume do ataque. Mas é um time frágil ainda, não é um time seguro. Não é um time que você aposta assim, tranquilamente que não vai sofrer. Mesmo sofrendo, a chance é grande de ganhar. Mas é um time que eu acho que vai sofrer. Vai ter que se acostumar com sofrer. Mas e agora, só pra gente mudar um pouquinho, fazer um destaque individual aqui, Eduardo. Responde pra mim uma coisa, cara. Quando é que o Tchouaméni vai errar passe na Copa do Mundo, velho? O cara não erra um passe, velho. Ele vem jogando muito. E não é só passinho do lado, né? Não, então, é isso que eu ia falar. Ele dá os passes tanto em profundidade, pros lados, pra trás. Ele não erra os passes, cara. Como é que pode aí, cara? Aí fica difícil. É quase um evento quando ele erra um passe, né? Tipo, tira uma foto aí, grava aí porque ele errou um passe. Porque, putz, o cara pra ter uma precisão absurda no passe, né? Só puxando, né? Puxando de novo uma comparação aí com o Brasil, principalmente o Real Madrid que substituiu o Casemiro. Ele é diferente do Casemiro. Ele não traz a proteção defensiva que o Casemiro tem. Mas ele participa muito do ataque. Ele é muito bom passando a bola, enfiando bola. Não é só também esse espacinho de lado. Não vejo tanto chute de fora da área dele. Mas ele é um jogador que faz o time rodar, faz o time atacar, defender. Ele tem
Ele tem uma condição ali de jogo, não estou comparando qualidade agora, mas estilo Toni Kroos. Sim, Eu sim. decido aqui em qual ritmo a minha seleção vai jogar, porque ele participa muito desse rodar a bola da França. E foi o que você disse, né? Errar passe com ele, não está muito acostumado com isso, não. É bem isso. Gustavo, você quer falar alguma coisa de França e Dinamarca, cara? Que você tá se mexendo aí bastante? Então, assim, eu queria falar, relembrar, que com os 2 gols do Mbappé que ele fez hoje, ele empata com Valência, ser o artilheiro da Copa. Oh, bem, um detalhe bem interessante, Gu. Muito bom que você trouxe. É verdade, ó. Ele tá chegando, ele tá vindo comendo pelas beiradas, mas já é artilheiro da Copa, né? Então é verdade. E como a gente não sabe se o Ener Valencia vai poder jogar os próximos jogos aí, né? Talvez o Mbappé seja o grande nome aí. Mas, como eu disse pra você hoje, Gustavo, no jogo, depois do jogo da França, o Brasil não jogou ainda, hein? Vai aí o hat-trick do Richarlison na próxima, eu quero só ver, buscar o pombo. Né? Pegue o pombo, já diria um desenho, né? É, então. É, enfim, gente, os jogos de hoje foram esses, tá? A classificação do grupo C ficou, eu já trouxe um pouquinho depois do jogo lá que a gente falou de manhã, mas ficou com a França em primeiro com 6 pontos, a Austrália tem 3 pontos, Dinamarca e Tunísia tem 1. Na última rodada, a Austrália e Dinamarca vão se enfrentar, né? Aí um jogo de vida ou morte, porque quem ganhar se classifica, o empate é da Austrália. E a Tunísia vai jogar contra a França. A Tunísia tem uma chance? Tem. Mas diria que é muito remota, porque teria que ganhar da França, tirar o saldo de gols da Dinamarca ou da Austrália, né? E para poder se classificar. Então, assim, acho muito difícil da Tunísia conseguir essa vaga. Enfim, É. o grande jogo dessa última rodada vai ser mesmo Dinamarca e Austrália para a gente ver quem fica com a segunda vaga. A França deve se classificar, inclusive com 9 pontos. Porque deve, na minha visão, deve ganhar da Tunísia. Mesmo a Tunísia tendo um sistema defensivo sólido, acho que a França, por ter esse volume gigantesco de chances que cria, vai conseguir fazer o gol na Tunísia. Ou um ou mais gols na Tunísia. Enfim. E agora que a gente passou todos os jogos... Oi, Gustavo. Então, já que você tá falando do grupo, eu acho que quem ficaria com a segunda vaga seria a Austrália. Você acredita Porque na ela Austrália? ela tá. Eu acho que a favorita pra segunda vaga seria a Austrália. Porque pra mim ela tá jogando um futebol bom. Então tá, vamos ver o que vai acontecer, né? Enfim, esses foram os 4 jogos de hoje, né? E amanhã, como a gente não tem Marília Gabriela hoje aqui, Eduardo, para trazer pra gente chamar os jogos de amanhã, Marília Gabriela não veio hoje, felizmente ela tá descansando lá. Eu vou chamar outro convidado para trazer esses jogos de amanhã pra gente. Vou trazer o saudoso, que não está mais entre nós, Roberto Avalone. No pique! Jogo rápido! Vamos lá! Então vamos lá, gente. Boa. Amanhã o dia começa com o primeiro jogo das 7 horas da manhã, que normalmente é o jogo que está sendo mais fraco dos dias, mas é um jogo que chama a atenção porque é uma das surpresas dessa Copa. O Japão vai encarar a Costa Rica no jogo das 7 horas da manhã e o Japão pode praticamente encaminhar a vaga dele. Essa é a verdade. Porque a Costa Rica não mostrou nada, absolutamente nada na primeira rodada. Para mim é o time mais fraco da Copa, mais fraco até que o Catar, né? E eu espero que o Japão consiga ganhar esse jogo até com facilidade e com muitos gols, né? Eduardo, o que você acha do jogo amanhã, Japão e Costa Rica? O Japão ganha. Eu não sei se muitos gols realmente, porque eu acho que deve ser até uma coisa oriental ali de fazer 2-0 e começar a respeitar mais o adversário. Mas eu acho que o Japão ganha e ganha tranquilo. Gustavo, e você? Bom, eu acho que. Eu acho que o Japão vai ser do mesmo jeito que o Tchudu falou, com o mesmo resultado que o Tchudu falou. Porque tem alguns zagueiros do Japão se destacando atualmente. Entendi. Aí não vai fazer tanto gol, vai só ganhar, é isso? É. Tá, pra mim, como eu já falei aqui, eu acho que o Japão deve ganhar da Costa Rica e deve ganhar de 4-0, tá? Porque a Costa Rica é muito fraca. Por mais que o Japão queira respeitar, vamos fazer poucos gols em vocês, fazer poucos gols vai ser 4, entendeu? É isso.
Não, mas é que assim, a gente percebe isso porque o jogo da Espanha contra a Costa Rica foi 7-0 para a Espanha. E foi muito fácil, né? Enfim, vamos passar pro próximo jogo. O jogo das 10 horas da manhã vai ter a nossa queridíssima Bélgica enfrentando Marrocos. Aí eu vou começar com você, Gustavo, agora. Bélgica e Marrocos, quem ganha? Olha, seria uma rodada bem disputada porque o Marrocos apresentou um futebol bom contra a Croácia. Só que eu acho que a Bélgica ganha. Bélgica Porque sofreu ela contra tem o um Canadá, sistema né? tático, pra mim, que é um pouco melhor do que a do Marrocos. Pode ser. Gustavo, Eduardo, o que você acha? Bélgica e Marrocos. Eu acho que Bélgica ganha e eu só dar um abraço aí para Kevin De Bruyne, que acompanha algum podcast aqui, né? Porque concordou com o que a gente falou, tal, quase que com as mesmas palavras, que a chance maior deles serem campeões era 2018, porque agora é uma seleção envelhecida. E aí, Então, viu? aquele abraço, né? Ele assiste a gente, ele sabe. A gente sabe o que a gente fala também, né? Tem isso. Vamos dar uma moralzinha pra gente também, né, Edu? Bom, eu acho que a Bélgica. Exato, né? Eu acho que a Bélgica vai ganhar do Marrocos, tá? Não vai sofrer tanto quanto sofreu contra o Canadá, porque o Marrocos tem outro estilo de jogo e um estilo que favorece o futebol belga. Essa que é a verdade, tá? A Bélgica gosta de pegar times que deem espaço para que ela saia trabalhando a bola lá de trás. E é o estilo do Marrocos. O Marrocos joga mais no meio de campo para trás, fechando em duas linhas de 4, às vezes até fechando uma linha de 5 na linha mais baixa. Então, assim, para a Bélgica vai ser um jogo mais cômodo, sem o pessoal te pressionando na saída de bola, sem o pessoal tentando roubar a bola mais rápido quando perde. Então, assim, a Bélgica vai estar mais cômoda na partida e por isso eu acho que ela vai conseguir ter mais tranquilidade de fazer o jogo dela. E aí eu acho que nesse jogo a Bélgica vai conseguir um resultado mais fácil, vai ser um 3-0 para mim, tá? Por conta disso. Deixa eu ver, o Gustavo passou. Você já falou seu resultado, Du? Nem... Já, né? Ah. O resultado, só que eu não falei, eu vou colocar aí 2-0, Bélgica. 2-0. É bem provável, porque assim, eu não sei. Porque a Bélgica, ela vem apresentando um futebol bom. E também tem essa vantagem que o compadre André explicou. Só que assim, o Hakimi, ele tá numa fase boa. Sim. Aí eu não sei se a Bélgica vai ter tanta facilidade assim. Só que eu acho que vai ser. Quanto vai ser? 2-0. 2-0, tá bom. No terceiro jogo do dia, né, a gente vai ter a Croácia, que estreou decepcionando, né, contra Marrocos no 0-0, enfrentando o Canadá, que surpreendeu todo mundo, mesmo perdendo para a Bélgica por 1-0. Eduardo, o que esperar dessa partida, cara? Vai ser um jogo de respostas, né? Porque a Croácia vai ter que responder o que ela veio fazer na Copa. Se ela ganha, ganha bem e se coloca ali postulante à fase aguda. Se Canadá realmente vai tentar surpreender, vence, belisca umas oitavas aí. Então é um jogo que a gente vai ter resposta e assim, Canadá, para mim, vai tentar propor o jogo contra a Croácia, sabe? E talvez aí que ela vai se enrolar um pouquinho, porque a Croácia gosta desse jogo também, né? Esse jogo dela ser atacada. Ela chegou numa final de Copa do Mundo desse jeito. Então, por causa disso, eu ainda acho que a Croácia ganha. Ganha ali apertado, mas eu acho que a Croácia ganha pelo encaixe de jogo deles, porque o Canadá acredito que vai tentar propor o jogo. Qual é o seu Então, vou placar? chutar nossa, aquele 1-0 para a Croácia. 1-0. Gustavo, o que você acha desse jogo aí? Croácia e Canadá. E essa coisa que o Eduardo falou, porém, assim, eu acho que o Canadá, do jeito que tá, vai ter uma chance de fazer um gol. Então, eu acho que vai ficar 2-1. 2-1, tá. O Canadá, só lembrando que o Canadá não venceu nenhum jogo de Copa até hoje em toda a história e nem fez nenhum gol. Então ele ainda está em busca dessas primeiras marcas, né? Eu enxergo muito nessa partida.
Eu enxergo um pouquinho diferente de você, Edu. Eu não sei se o Canadá vai propor o jogo. Acho que vai ser um jogo muito parecido com o que foi Bélgica e Canadá, tá? Porque o Canadá, ele tem jogadores de qualidade, principalmente no meio pro ataque, né? Eustáquio, o próprio Davis, que joga no ataque na seleção, ele não é lateral, né? Então, assim, a gente pode esperar um Canadá ofensivo, mas mais reativo ao mesmo tempo. Como foi contra a Bélgica. Aquela coisa de roubar a bola na saída, de pressionar a saída, de perder a bola e recuperar em 5 segundos. Esse tipo de jogo é o jogo que o Canadá faz mais forte. E é assim que ele se sobressaiu nas eliminatórias da CONCACAF. Tá? E olhando por esse lado, eu acho que a Croácia, que também é uma seleção envelhecida, a mesma coisa da Bélgica, vai sofrer bastante. E eu ainda acredito na primeira vitória do Canadá sair nessa partida. O Canadá vai ganhar essa partida por 2-1 e vai conseguir encaminhar uma classificação inédita para a fase de mata-matas. Pelo menos é o que eu acredito nesse jogo. Tá? Vamos ver, vamos esperar para ver, mas porque o que o Canadá mostrou e o que a Croácia mostrou na primeira rodada me dá esse vislumbre de que o Canadá consiga ganhar essa partida. Né? E para fechar o dia de amanhã, a gente tem simplesmente, talvez seja o jogo mais quente, mais pesado dessa fase de grupos, que vai ser simplesmente Espanha e Alemanha brigando, com a possibilidade da Espanha eliminar a Alemanha da Copa do Mundo. Eduardo, é isso mesmo? O jogo tem esse peso. Começou o mata-mata para a Alemanha. A Alemanha tem que ganhar tudo para ser campeão agora. 6 jogos com vitórias para ser campeão, para ser campeã. Mas a Espanha para mim não é também esse espetáculo Esse todo bicho papão, 7-0, né? muito pelo que você trouxe da fragilidade da Costa Rica. E a Alemanha fez um jogo bom, a gente já falou sobre isso, né? Teve o pecado de não ter o centroavante, mas fez um bom jogo. Melhor em campo foi o goleiro do Japão, né? Exatamente. Então eu vou chutar o balde aqui, vou falar para você 3-0 Alemanha amanhã. 3-0 Alemanha. É um bom palpite, sim. Gustavo, o que você acha desse jogo? Eu acho que assim, a Espanha vai conseguir eliminar a Alemanha, só que bem apertadinho. Tipo, Quanto vai ser? 1-0. 1-0? 1-0, 2-1, Tá. essas coisas. Então tá, vamos esperar para ver. Eu sigo mais pela linha do compadre Eduardo também, Gustavo. Eu acho que a Alemanha, precisando da vitória e mantendo o padrão de jogo que ela fez contra o próprio Japão, né, deva conseguir essa vitória. Eu só não acho que ela não vá tomar gol, porque eu tô vendo muita fragilidade no setor defensivo alemão. Né? Então eu acredito que a Espanha vai fazer gol na Alemanha, mas a Alemanha deve ganhar esse jogo. Eu tô imaginando um jogo de muitos gols, um 3-2 para a Alemanha, Eduardo. Acho que vai ser desse jeito, cara. Porque a Alemanha sofre atrás, mas ataca muito, cria muita chance. Né? E aí, gente, esses foram os 4 jogos de amanhã, né? Vamos continuar acompanhando a Copa do Mundo. Se tudo correr bem, e vai correr tudo bem, amanhã nós estaremos de volta, trazendo o dia 8 da Copa do Mundo para vocês, né? Já vou aproveitar aqui para agradecer a presença dos compadres que fizeram comigo aqui. Primeiro o nosso compadinho Gustavo Menezes. Gustavo, boa noite, cara. Muito bom ter você de novo aqui com a gente no Compadcast. E quando puder, tá? A gente vai estar te esperando de novo aqui. A gente sabe que o horário para você é muito difícil, né? Tem escola, tem que acordar cedo. Mas de final de semana eu sei que dá para você participar. E como você tá acompanhando a Copa do Mundo bastante com a gente, pode vir que a gente te coloca no ar com a gente, cara. Tá bom? Boa noite para você. Dá um tchau. Dá um tchau para todo mundo aí. Tchau, pessoal! Eu acho. Tá bom. Eduardo, muito bom de novo fazer mais um podcast com você, tá? Agradecer você estar aqui comigo, fazer você, o Gustavo, esse podcast. Boa noite e se tudo correr bem, até amanhã. Até amanhã, compadre André. Momento fofura, Gustavo falando, participando. Um beijo. Te esperamos mais vezes. É isso aí, gente. Eu, da minha parte, aproveito para agradecer todo mundo que estava acompanhando a gente. Quem acompanha a gente no YouTube, já deixa o like, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Ativa aí o sininho para você não perder nenhum vídeo quando a gente subir lá, né?
Compartilhe os nossos vídeos com os familiares, os amigos, colega da escola, a tia da cantina da escola, com o tio do pet shop que você leva seu cachorrinho para tomar banho, entendeu? Com a sua manicure, entendeu? Com o frentista do posto de gasolina. Compartilha, todo mundo tem que ficar vendo nosso podcast, porque Copa do Mundo, meus amigos, Copa do Mundo é o assunto. Todo mundo, até quem não gosta de futebol, a cada 4 anos vira treinador, comentarista, vira tudo. Então, cara, se vocês querem comentar com alguma qualidade, com algum embasamento, com podcast pra vocês, cara. É só o que eu falo. Então compartilha. Aí todo mundo vai ficar por dentro, vai ter embasamento pra discutir. Na hora que você, somente você, mulher, que quer surpreender seu namorado aí, na hora que ele começar a falar de Copa do Mundo, você, não, é isso, aquilo, outro, assiste a gente que você vai ter tudo pra rebater ele e falar com ele. Você vai surpreendê-lo. Dito isso, gente, vou me despedir também de vocês. E para não perder aquele ritmo gostoso, aquele finalização maravilhosa que a gente sempre faz, Eduardo, Gu, eu fui!